Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22, que nos diz: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Bom, meus amados, estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo, apesar de ter sido apedrejado e até tido como morto, ele retorna em todas as cidades que ele havia sido perseguido. Mesmo com esse risco de ser morto novamente, de ser encarcerado, de ser torturado, ele volta às cidades. E com que objetivo? E por que todo esse risco, todo esse trabalho, toda essa dificuldade? Lembrando que as viagens antigamente não eram com carros, nem mesmo carruagens só para as pessoas muito abastadas. O apóstolo Paulo provavelmente ia a pé, andando muitos quilômetros e correndo esse risco de vida. E por que ele retornou às cidades onde havia sido tão duramente perseguido? Para fortalecer os discípulos e para que eles permanecessem na fé. Veja, querido, um discípulo, a palavra discípulo, a origem dela quer dizer aquele que é um aluno, um estudante, aquele que está aprendendo. Então, a primeira coisa no Evangelho é que nós precisamos aprender. Nós precisamos conhecer o que cremos e nós precisamos aprender sobre Deus, sobre a vida com Deus, sobre como entender e captar tudo aquilo que Jesus Cristo veio à Terra ensinar. E se nós somos estudantes, somos discípulos, discípulos de quem? De que mestre? O mestre é Cristo. E a igreja é a escola onde vamos aprender, onde vamos receber essa informação da palavra de Deus, uma palavra instruída, uma palavra que nos transforma, que nos dá informação, que nos dá conhecimento e para nos fortalecer na fé, nos encorajar a permanecer na fé. E é isso que o apóstolo Paulo foi fazer. A informação ele já havia dado e daria mais, claro, mas não basta a informação, é necessário que a pessoa seja fortalecida. É necessário que o discípulo de Cristo receba encorajamento, receba estímulo, receba consolação, receba fortalecimento. Porque nós não somos apenas mente, em que basta a informação. Nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de consolo. Nós somos seres que têm emoções, que têm dificuldades, que têm ansiedades, que têm angústias. Ainda mais em períodos em que há sofrimento, em que há dificuldades e há até perseguição. Então, não basta a mente ser trabalhada, é necessário o coração ser trabalhado. Então, que o seu apego a Cristo não seja apenas pela beleza da palavra de Deus, pelas informações belíssimas que recebemos, mas um coração que seja enternecido, um coração que tenha um afeto por Deus e que recebe a consolação do Espírito Santo, que recebe a graça de Deus que vai nos banhando, vai nos limpando, vai nos animando, nos fortalecendo. A palavra de Deus fortalece não apenas o espírito, mas fortalece também a alma. Fortalece não apenas nossa mente, para termos uma mente consciente, iluminada, sábia, mas também fortalece o nosso coração. Até porque, queridos, a informação tem pouco efeito se a pessoa está aflita, se ela está perturbada, se ela está toda abalada com as questões que a vida traz. Então, receber um consolo, receber um ânimo da parte de Deus e da sua palavra é essencial até para nós podermos ir captando o evangelho cada vez mais, estando em paz. Estando todo atribulado é muito difícil ter uma, uma calma para poder ouvir e receber tudo aquilo que Deus quer nos entregar. Então sempre se console na palavra de Deus, sempre busque fortalecimento em Deus, porque tudo que o apóstolo Paulo dizia está aqui nas Escrituras para nós, para nos fortalecer também. Então, ao ler a palavra de Deus, receba a informação, mas receba também o consolo, receba também toda a graça que Deus quer derramar no seu coração para te dar paz, te dar ânimo, te dar força. E lembre que para prosseguir, para perseverar,
é necessário, como o texto nos diz, permanecer na fé. Porque quando não enxergamos uma luz no fim do túnel, a fé é que nos dá força para prosseguir. Como Efésios 6 nos diz, né? Nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, especialmente a fé, para resistir no dia mau e permanecermos inabaláveis. Nós precisamos da fé para prosseguir. A fé é aquela coragem, aquela determinação que, apesar das circunstâncias, prossegue. As circunstâncias, o dia pode estar nublado, o dia pode estar escuro, mas ele prossegue, porque crê que mesmo sem enxergar uma saída, a saída virá, porque ela sempre veio e sempre virá. Porque nós temos um Deus que está conosco, que nos protege e nos direciona. Ele está conosco. E nunca se esqueça, queridos, que nós pertencemos a um reino. Nós temos um céu de eterna glória nos esperando. Temos um Deus, temos Jesus, temos os anjos, os profetas, os apóstolos, os patriarcas, os santos de todas as épocas nos aguardando lá no céu. Todos eles nos aguardando. E o que a gente precisa fazer para chegar até lá? Permanecer na fé. E para permanecer na fé, sempre se fortalecendo na palavra de Deus, sempre se fortalecendo na graça de Deus. Mais do que na sua força, muitas vezes mental, na sua força emocional, como o apóstolo Paulo diz naquela vez que ele estava com um espinho na carne. Ele disse que estava fraco, mas o que Deus diz? A minha graça te basta. Na minha fraqueza eu experimentei a força de Deus. Então, na minha fraqueza é que eu sou forte. Em que sentido ele quer dizer? Que na minha fraqueza de corpo, de ânimo, de psicológico, eu recebo uma força que vai além das minhas forças naturais e me proporciona a capacidade de enfrentar o que quer que venha a vir. O apóstolo Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Estamos falando aqui sobre fortalecimento, o apóstolo Paulo vinha fortalecendo a todos, porque ele mesmo era fortalecido, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, uma das principais funções da palavra de Deus e do Espírito de Deus é nos fortalecer. Saiba que ele pode te fortalecer e irá te fortalecer, e você pode dar o próximo passo, você pode continuar, porque a força virá, o fortalecimento virá. Sempre virá. Prossiga, meu irmão. Prossiga. Dê o próximo passo. Que você caminhe na força de Deus. Porque o caminho pode até ser difícil em vários momentos, mas é o caminho correto. Então não importa se há outros caminhos mais fáceis, outros caminhos mais tranquilos, mas apesar de que não creio tanto nisso, os outros caminhos são tão difíceis quanto ou até piores. Porque o salário do pecado, as consequências da maldade, elas vêm, elas afligem a alma, elas em um momento vêm e destrói a vida da pessoa e transforma a vida dela num caos. Cuidado de olhar para a vida de uma pessoa às vezes má, às vezes injusta, às vezes corrupta, e achar que a vida dela é uma maravilha. Pode até ser em um dado momento, mas isso não permanece e, principalmente, isso não a leva para a eterna glória de Deus. O caminho pode ser difícil, mas é o caminho correto, o caminho de Deus. E isso é o que mais importa. Andarmos no caminho correto. Fortaleça-se em saber que você está no caminho de Deus, que você está com Deus e permaneça nele. Se fortaleça nele, que a palavra de Deus lhe traga todo o ânimo, toda a força. Persevere, meu irmão. Continue. Ânimo. Vamos adiante, porque a luz de Deus virá, a força de Deus virá. E já sinta essa força agora. Já sinta essa força de Deus agora, na sua alma, no seu ser. Porque Ele te fortalece. Ele capacita os teus braços, o teu ser para a batalha. Continue o bom combate. Combata o bom combate. Complete a carreira. Guarde a fé. Esse caminhar que o apóstolo Paulo trilhou, os outros apóstolos, os profetas, todos os santos de Deus, é o caminho que você precisa trilhar e você vai trilhar. Continue, persevere, que Deus é contigo. E a força de Deus, que é maior do que o mundo inteiro, porque maior é o que está conosco do que está contra nós, Ele te dará a vitória.
essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.